Aconselhamento para casais. E nós estamos aqui no Aconselhamento para Casais. E hoje, Dalvani, aqui nós trazemos um tema bem interessante, né? Casais inteligentes praticam o diálogo inteligente. Dalvani, fala para nós como que é essa história de casais inteligentes praticam o diálogo inteligente. Como é? Isso mesmo. Então, né, muitos casais, né, que realmente usam a sua inteligência, praticam, né, um diálogo também inteligente. Porque não é só estar próximo do outro. Será se você está tendo esse diálogo inteligente, né, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família? Então, a chave, né, para um relacionamento saudável é o diálogo inteligente. Né? Quem não aprendeu a dialogar, dificilmente terá um casamento segundo o que foi planejado por Deus. O que é dialogar? Dialogar é conversar, não é entendi. isso? Diálogo é a conversa. É um papo, né? Isso bater mesmo. Um papo, uma prosa. Isso, então se não houver esse diálogo, né, se você não aprendeu a conversar, a dialogar, dificilmente terá um casamento segundo o que Deus planejou. Então lembre-se, tudo na sua vida depende de como você se comunica dentro, né, de casa, também fora de casa. Então tudo vai depender de que forma você se comunica. Com certeza. Né, que você transmite a mensagem para o outro. Às vezes nem é isso que você quer dizer, né, mas o outro compreende, né, porque o diálogo não foi inteligente. Então, é muito importante. Então, se o diálogo e a comunicação é tão importante, necessário, para se construir um projeto de vida em família, então é importante nós nos dedicarmos mais, entendermos mais também sobre esse assunto. Sim. Né, para que a gente possa construir o outro, construir o nosso esposo, construir a nossa família, né, sobre um diálogo inteligente. E é algo, meus irmãos, né, casais que nos acompanham, família, que falta muito em nossa casa. Sabemos dialogar com as pessoas de fora, com os amigos, né, com as amigas. Sabemos dialogar muito bem, principalmente nessa era, nas redes sociais. A gente sabe dialogar muito bem no Passa WhatsApp, muito tempo no WhatsApp e não conversa com o marido e com a esposa. E né? sabemos dialogar muito bem com as pessoas de fora. Mas aí quando chegamos em casa, né, nos deparamos com... E aí eu quero dizer para você, as pessoas mais especiais da sua vida é a sua família, né, é o seu cônjuge, é a sua esposa, o seu esposo. A mais importante. Isso, né? E os seus filhos, e os seus pais, os seus familiares. Então, por que nós os tratamos, né, tão mal? Muitas vezes não temos esse diálogo tão inteligente, né, esse diálogo que agrada o outro. Né? Então, precisamos aprender a dialogar e ter esse diálogo inteligente. Então, vamos saber. Qual o primeiro? Né? Sim. Interessante assim, porque Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Para quê? 2 ouvidos e uma boca. Você já se perguntou? Olha aí. Né? Por que Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma boca? Já pensou se fosse 2 bocas? Sim. Então, é para dizer o seguinte, né? Ouça o dobro, né, do que você fala. Exato, porque o diálogo só vai acontecer a partir do momento que eu tiver essa capacidade de ouvir. Sim. Sem ouvir, não acontece o diálogo. Não tem como. A pessoa falando, blá, 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 tagarelando. Então, não tem como ter diálogo. Um fala e o outro escuta. Parece até brincadeira, mas isso precisa ser colocado na vida de muitos casais. Né? E principalmente, Dalvani, a gente tem recebido vídeos, né? Tem recebido assim... tem visto brincadeiras e tudo, ou até mesmo verdade, que nesse tempo de quarentena muitos casais estão se rasgando que nem 2 gatos dentro de um saco, né? Não se rasgue, dialogue, converse, amem, né? Bata uma prosa, fale, escute. Então, Dalvani vai falar para que nós temos que aprender a conversar. Dá o beabá, ensina, né, para nós. Então, o primeiro passo, né, para que você pratique um diálogo inteligente, primeiro, o casal, né, eles falam o certo.
A Então, verdade. é a verdade. Né? A palavra de Deus diz, dizei a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. Agora, de que forma eu vou falar essa verdade? Né? Então, tem as formas certas de se falar a verdade. Né? De pedir ajuda a seu esposo. Né? Meu esposo, né? Eu preciso de ajuda nos afazeres domésticos, principalmente nessa época de isolamento. Pois é, eu estou lavando muita louça lá em casa. Né? Principalmente nesse momento que nós estamos, né? Em Entediados. casa. Então, é importante. Né? Mas aí, de que forma você dialoga e você pede? Tem que ser de forma certa. Né? Com com carinho. com atenção. Não né? brincando, né? Isso, e não realmente gritando. Não é essa forma Fale o de diálogo. certo. Primeiro, entenda. Sempre olhe. Principalmente nós mulheres, isso é muito importante. A gente entender. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Diz que a mulher fala muito. Então, não entendeu de fato que nós precisamos escutar mais. Verdade. E a nossa boca silenciar mais. Verdade. É isso, e deixar que realmente a paz reine na nossa família, na nossa casa. E saiba que a paz vai reinar a partir do momento que você silenciar mais e ouvir mais. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Né? E a mulher tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, é muito importante. Nós, mulheres sábias, nós sabemos escutar mais, silenciar mais, né? E falar pouco. Então, é muito importante. Isso é e paz falar sábia. também o que é certo, né? O que é certo, na hora certa. Com o propósito certo, Com né? propósito o que certos. o propósito é por que tem que lavar a louça. Vamos colocar o nosso exemplo. Semana, meu amor, ajuda a lavar a louça e tudo, porque realmente estamos em casa, estamos em isolamento, o trabalho da casa fica pesado somente para a esposa fazer os trabalhos. Então, isso é um propósito. Então, esse propósito, ele é real, ele é verdadeiro. Então, quando a esposa ou o esposo fala com propósito certo, não tem como dar errado esse diálogo. Não vai dar errado. Os dois sabem que é com o propósito certo que vocês estão, né, tendo um diálogo, tendo a ajuda, a compreensão. Então, é muito importante, gente, olha. Não vamos passar desapercebidos, famílias, casais que nos acompanham esse tempo. Né, esse tempo de isolamento social. Por que nós nos isolamos do mundo? Por que nós estamos isoladas das pessoas, do nosso trabalho, né, do convívio do mundo? E Deus nos permite vivermos, né, a unidade na nossa família, com os nossos filhos, com o nosso esposo, nos dedicarmos, né, a nossa família. Então, isso é muito importante. Nos isolarmos um pouco dos outros. E aqui vale dizer, né, porque estamos em casa, vivendo esse isolamento, mas estamos nas redes sociais, né? Estamos diretamente só de corpo, convivendo, né, com pessoas de fora, não convivendo a mente com está fora. Isso, com os que estão perto. Gente, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para olharmos nos olhares de um do outro, para nos amarmos mais, nos perdoarmos mais, nos abraçarmos mais, né? Lógico, com todos os cuidados que precisamos ter, né? Lavar sempre as mãos, estar sempre higienizado, isso é muito importante, fundamental. E quero dizer para vocês que nos acompanham na Rádio Iracema do Cariri, nas nossas redes sociais, né? Fique em casa, faça esse propósito, eu vou ficar em casa e vou ficar em casa com os meus familiares em casa. E para finalizar, o diálogo inteligente precisa ter muita atenção para que seja no lugar certo, na hora certa e da forma certa também. A mulher ou o homem, os dois, né, o cônjuge, tem que saber o lugar certo, a hora certa, a forma certa. Nem toda hora é hora de falar alguma coisa. Você tem que conhecer muito bem o seu cônjuge, o seu parceiro, né, os seus filhos, para que você escolha o momento certo, porque quando você escolhe o momento, você dá ênfase àquilo ali, ok? Então, isso é o diálogo inteligente. Nalvarinho? A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.